Meu pai. O pastor não veio. Não. Eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Que é assim? Você vai caminhar. Tá mais desapropriado. Vai ter uma rodoviária. A primeira vez que ele foi. Ele foi ainda. Bem, gente, vamos começar aqui. Se você tivesse vindo aqui há 120 anos atrás, essa área que está aqui diante de nós seria como mostra essa foto aqui. Aonde que nós estamos aqui é onde está esses dois camelos pastando aqui, certo? E nós deveríamos estar a 16 metros abaixo do lugar aqui. Ali do outro lado é um buraco enorme aqui atrás, né? Isso aqui foi levantado e tal. Se há 125 anos atrás, aonde que nós estamos é igual essa foto aqui, imagine há mais de 2000 anos atrás quantas mudanças já ocorreram nessa área que nós estamos aqui. Bem, se alguém quiser ver bem, uma coisa interessante, no passado, essa enorme montanha aqui é a mesma montanha que vai dar do outro lado ali, certo? Então veja bem, essa montanha ela vinha onde nós estamos aqui e ia para lá. Eles cortaram toda essa montanha aqui para a construção dos muros, das casas, do templo. Só você indo lá ao redor do muro da lamentação, você já vê o que tinha de pedra que eles já usaram. E é só pedra que usa até o dia de hoje também. Então tem que ter um lugar para tirar as pedras. Eles cortaram toda essa montanha aqui todinha para nós temos que I just start now. How many people you have? Just start in. Vamos ter que mudar de lugar porque o nosso grupo é pequeno. Quer sentar lá, João? E assim, então, olha, tudo isso aqui era uma montanha só. Tá vendo os ônibus ali? Nós deveríamos estar nesse nível onde que nós estamos aqui. E se destruíram essa montanha toda aqui, ficou um corredor aberto no meio da montanha. Essa montanha atrás de nós e a outra como você está vendo lá. Um dia que você tiver folga, vocês passeiam em cima daquele muro lá para vocês verem toda a geografia de Jerusalém para ficar na cabeça memorizado. Isso é bom. E aí os romanos usaram como estrada aqui na nossa frente, porque na época dos romanos já tinha estrada que descia aqui, que ia para Jericó, para Belém, para Hebron, para Jope e para Damasco. Nomes bem familiares para nós na Bíblia, não é mesmo? E eles usavam essa área aqui. Lembra de algo interessante? Que na época de Jesus aqui, quem dominava a terra aqui eram os romanos. E eles dominavam com unhas e dentes para segurar o poder de tudo. Todo mundo que se levantasse contra eles, eles crucificavam. Qualquer manifestação e tal, eles crucificavam, que era o meio deles ficar no poder. E nos filmes, nos livros, eles sempre mostram Jesus e os dois ladrões crucificados num lugar alto, numa montanha ou algo assim, né? Não era bem isso que os romanos faziam, não. As crucificações eram nos lugares baixos, onde todo mundo poderia passar e olhar nos olhos da pessoa e ver o sofrimento para entender, ó, caso se levanta contra nós, é o seu destino ali, né? Então, lembra de algo interessante, que os romanos nunca crucificavam ninguém
mais alto do que onde que estava o batalhão, porque senão ia mostrar que aquele que estava lá em cima estava morrendo morte de cruz, mas estava superior a eles. Essa era a mentalidade, por isso que a Bíblia refere algumas coisas quando Jesus estava aqui no Calvário pregado na cruz. Bem, Jesus, olha, aquelas árvores lá na frente mesmo, aquele punhado de árvore verde lá dentro da cidade antiga, da fortaleza de Antônio. Lá já é a cidade antiga. Logo atrás ali já é o Monte Moriá, esplanada do templo também, e onde que o sacrifício de Isaac, certo? Então nós lá dentro e aqui era fora. Jesus recebe lá a sentença de crucificação na Via Dolorosa, na fortaleza de Antônio, e sai para fora da cidade, uma multidão de gente acompanhando, crucifica, crucifica, e ele sai para fora da cidade, fora do mundo, e é crucificado num lugar chamado Caveira, Calvário, Gólgota, né? Então encaixa-se muito bem. Eu falo com vocês, então, é num lugar chamado Caveira, Calvário, Gólgota, que abrange toda essa área que nós estamos aqui, certo? É toda essa área aqui, porque foram muitas crucificações feitas no tempo de Romano. Não foi só Jesus e os dois ladrões, não. Se você vê a história, era antes de Jesus, durante e depois um pouquinho dele também, que continuou. E veio pelos persas essa questão de crucificação. Como a gente tem visto aí algumas barbaridades até o dia de hoje espalhadas aí nos menores no Oriente Médio, mesmo com grupos extremistas da AIS aqui no Oriente Médio, como fizeram ali na Síria também não faz muito tempo. Então Jesus é crucificado aqui no Calvário por volta das 9 da manhã. Então, como eu disse, as pessoas passavam em frente, zombavam, ia, chacoalhava a cabeça, insultavam, cuspia no chão, provocavam, era um lugar público mesmo. Bem, e a Bíblia diz que quando Jesus estava aqui no Calvário pregado na cruz, os próprios religiosos ali no templo, a autoridade máxima do templo, eles passam em frente a Jesus quando está aqui no Calvário, ainda tem diálogo com Jesus, não é mesmo? Lembra que eles falam para Jesus aqui no Calvário, olha, você salvou tantas pessoas, curou tantas pessoas, salva-se a si mesmo, você disse que ia destruir o templo, construir novamente em 3 dias, né? Jesus estava falando da sua ressurreição, não entenderam naquela época, como tem milhões que não entendem até o dia de hoje. Você disse que era o Messias, então esse da cruz que nós vamos crer em você, para você ver que até no último momento que Jesus estava pregado aqui na cruz, os religiosos ali no templo, eles tinham diálogo com Jesus, eles falavam cara a cara com Jesus, porém não tinha comunhão no coração como eu e você temos, não é mesmo? Então tem uma diferença muito grande qual é o tipo de diálogo que nós temos com Jesus. Ou nós temos aquele tipo de diálogo só de ficar pedindo coisa para Jesus, ou nós temos aquele tipo de diálogo de agradecimento pelo sacrifício dele que morreu aqui na cruz para perdoar os nossos pecados e ressuscitou. Lembra que no passado o pessoal ficaram falando 33 anos com Jesus aqui em Jerusalém, não é mesmo? Mas poucos os que seguiam, não é mesmo? E a Bíblia então diz que ele morre aqui na cruz por volta das 3 da tarde, antes de dar o início do sábado. José de Arimateia, que era um homem importante, seguidor de Jesus às escondidas, influente aqui no templo, governador de uma parte da Judeia, membro do Sinédrio, ele tem a permissão de Pilatos de retirar o corpo de Jesus antes de dar o início do sábado, passa pelo jardim e chega no novo cavalo da rocha, que nós vamos ver agora. Ponto aí. Bem, tudo isso que eu falei para vocês não é novidade, que já está escrito lá no livro de Mateus, capítulo 27, 28. Mas nós temos a bênção e o privilégio de estar bem próximo da onde que tudo aconteceu, que já lemos tantas vezes. Bem, esse lugar aqui ficou muito famoso e chama muita atenção de todos que entram aqui, porque o pessoal fala, olha, vamos lá no Jardim do Túmulo para ver a caveira da rocha, essa caveira aqui na rocha. Bem aqui aqui tinha o formato dessa caveira aqui, parecendo como o rosto de uma pessoa, os 2 olhos, o nariz aqui, certo? E quando o pessoal chegava aqui no passado, esse formato aqui dessa caveira, mas com o decorrer dos anos, quebrou o nariz da caveira. Hoje você vai ver os 2 buracos assim, tá? Não vai ver mais o nariz ali, né? E para você localizar, é muito fácil, bem ali no meio da rocha ali, ó, tá vendo? Não é aqui embaixo onde que está o ônibus ali,
e nem lá em cima onde que está aquela árvore no canto, tá vendo? Desce mais um pouquinho para o meio, aí você começa a olhar no início da montanha ali para dentro, vem olhando, tem 1 metro, 2 metros, já tem aqueles capim amarelo lá, 3 metros você já encontra esse primeiro buraco aqui. Então, ali na rocha, vocês têm que olhar nessa direção aqui, ó, tá? Pra cá, aqui é o início da montanha ali. Você tem que olhar nessa direção para localizar ali. Aqui você pode vir desse outro lado, justamente ali no meio, né? Então, não é aqui embaixo onde que tá os ônibus, é no meio ali. Tem aquele poste de luz lá, começa a olhar, vem olhando, você vai achar. Não é no final ali onde que tem essa parte preta ali, é bem no início da montanha para dentro, certo? 3 metros você vai localizar essa área. Então, olha, gente, veja bem a atitude que nós, os metros que estamos acima aqui e o nível que deveria ser aqui embaixo, né? E aquela montanha lá do outro lado, essa continuava toda essa área aqui. E a Bíblia diz que próximo do lugar de crucificação havia um jardim. Esse próximo, nós não sabemos se é 200 metros, 100 metros, mas encaixa no que nós estamos aqui. Vamos lá para o jardim. Quem tá com a garrafa d'água? Não, a outra. A Lisa tá com. Eu sei disso. Onde eu abro o telefone, É tanta mensagem, né? Mas está sendo gratificante isso pra gente aqui. Tá, vamos sentando uns minutinhos aqui. Bom, alguns de vocês já ouviram o que vocês vão ouvir de novo. Aí é com vocês que quiser ouvir de novo. Bem, olha, tudo isso que nós estamos diante de nós aqui não existia naquela época. O túmulo está ali e nós deveríamos estar naquele nível aqui embaixo, certo? E havia uma grande plantação de oliveiras, figueiras, amendoeiras nessa área aqui. Por que que eu estou falando isso? Porque quando a Bíblia fala que próximo do túmulo havia um jardim, está se referindo a um pomar, um lugar agrícola, um lugar de plantação. Então o jardim na Bíblia nunca é lugar de rosa vermelha, amarela, azul e branca, mas é um lugar de coisa de comer. Então havia também muita plantação de uva nessa área aqui, por isso que logo ali tem esse grande lagar feito na rocha, que é do período romano. Quando os romanos dominavam a terra aqui, era como se fosse um decreto que todo mundo que fosse construir um lagar para pisar a uva, para fazer o vinho, tinha que ter esse formato, como acho que vocês já viram aqui embaixo, que é o original feito na rocha. Então esse lagar já estava aqui na época de Cristo, bem? Então vem encaixando o que a Bíblia diz. Então, lugar de crucificação, um pomar, uma pequena chácara e um túmulo cavado na rocha. E olha, como já acho que todos já viram o túmulo, né? Esse aqui é a foto do túmulo. A boca desse túmulo era daqui para baixo, já foi danificada por um grande terremoto. O túmulo, sempre a boca do túmulo era baixinho, você tinha que reclinar para entrar dentro, como uma questão de respeito. Por isso que a Bíblia diz que Pedro e João chega na boca do túmulo, reclina e olha para a parte direita e vê os panos, os lençóis que foram enrolados no corpo de Jesus, né? E essa parte nova que vocês estão vendo de reformada aqui pode ter sido danificada por um grande terremoto, que a Bíblia diz que quando Jesus ressuscitou também deu um grande terremoto, que você vê até os trincos e rachaduras no dia de hoje, que foi tirada essa foto naquela época, está ali até o dia de hoje. E prova disso que o Jardim do Túmulo está consertando a montanha ali e está desabando ali, e porque já foi mexido com terremoto, então a montanha ela vai com o tempo e outros tremor que vai dando também. E segundo alguns especialistas, diz que quando deu esse grande terremoto, esse túmulo já estava cavado,
porque senão os trincos e rachaduras que vêm nessa direção aqui, atravessava do outro lado aqui. Então a abertura da boca do túmulo cavado lá, para esse trincamento, ele não atravessa do lado de cá. Então nós estamos vendo e ouvindo um versículo bíblico diante de nós. Justamente em frente a esse túmulo, tem aquela canaleta ali, aquele corredor que gira a pedra. Lembra que as mulheres estavam preocupadas quem iria rolar a pedra da boca do túmulo, certo? E tem 4 túmulos aqui em Israel que pode ser, que tem pedra de rolar, de girar. E um deles é esse aqui, 2 deles não encaixa próximo de uma área de crucificação e apedrejamento, que eram os reis, as pessoas importantes, e que tinha esse tipo de túmulo que a pedra era de rolar e tal. Bem em frente ao hotel do rei Davi, tem o túmulo de Herodes, que tem a pedra original que rola em frente à boca do túmulo. Um bom lugar para ver, é num parque aberto lá, não precisa pagar nada para entrar lá. Mas é algo para visualizar e também melhorar o conhecimento, né? Então, mas esse túmulo aqui, a pedra é de girar para cobrir a boca do túmulo. Essa janelinha aqui que eu já falei para vocês, né, que é o suspiro do túmulo para ventilação dentro do túmulo na parte direita também. Bem? É original a janelinha? Não? É, tudo é original. Tirando aquela parte dos blocos ali, tudo é original ali. Foi tirado coisas dali com o decorrer dos anos, mas acrescentado coisa não, certo? Bem, esse aqui é o diagrama do túmulo que vocês vão entrar. Vocês vão ficar nessa área aqui, que é a área que eles vinham para preparar o corpo da pessoa, para chorar e lamentar, depois colocava na parte direita. Lembre então que é um túmulo familiar que pertencia a José de Arimateia. Tudo foi feito de acordo com a família dele, não foi algo assim que de outra para Jesus e tal, porque nas últimos instantes que Jesus teve a liberação para ter colocado o corpo dele. Então tem todos esses pontos de vista para a gente analisar aqui. Então, se esse aqui é o verdadeiro túmulo de Jesus, lembra que eles chegaram na boca do túmulo e avistaram na parte direita aqui, os panos, os lençóis, as mulheres visitaram os 2 anjos aqui também. Então encaixa esses versículos bíblicos que está diante de nós aqui. Mas o importante é que Jesus ressuscitou, Amém. Está vivo e é testemunha nossa de estar aqui em Jerusalém e em Israel, testemunhando para judeus e muçulmanos que o túmulo está vazio porque ele já nos salvou lá no Brasil, não é mesmo? Amém, amém. Então nós somos testemunha dessa grande verdade de tudo que aconteceu aqui. Amém? Amém. Quem não visitou o túmulo pode vir visitar. Essa térmica para você. Obrigado. Água, essas Tá coisas. bom. Tá bom. Não posso pegar nada aqui. João, muito obrigado. Muito obrigado. Uma garrafa. Então, olha, gente, o túmulo está aqui. Vocês podem tirar fotos dentro do túmulo, fora, não em cima daquela escadinha ali, ó, de madeira ali. Tem até a placa ali, certo? Mas lá dentro, fora, aqui, em todo lugar, vocês podem tirar fotos, tá bom? Obrigado, seu João. A gente já sabe. Muito obrigado. Trabalho bonito, né? Muito bonito. Ele é muito simpático, né? Uma pedra redonda ali, ó. Tipo aquela ali que rolava pro túmulo. Sim, que Então, prepara aí pra tirar as fotos. Né? Não, manda na saída. Mas a mulher fica ali tirando foto. É ali que tem que atrapalhando os tirar, amor. Sai, tira a foto ali e outros. Tem uma sai. foto rapidinho e sair, não fica demorando, né? Agora, meninos, ó, vou chamar.
Aqui, ó. So there's 7 of you? É de avisar. Ele não está aqui. Ele não está aqui, ele ressuscitou. Rápido. Peraí, Vanessa. Ah, Senhor. Calma, olha aqui. Olha aqui, irmão. Quer tirar a Alice? Rápido. Demora muito. Deixa eu sair. Pode ficar, amor. Espera um pouco mais. Nossa, que... Vai, Elisa. Quer que eu tire? Vai lá, vai lá. Tira com eu, por favor. Tirando mesmo? Ih, foi. Mais um pouquinho pra cá. Vai, Lana. Foi? Foi. Vai, Lana. Porque ele vive... Lana. Não, pra lá. Posso crer no amor. Sensacional. Quer que eu tire você? Alice, vem pra cá. Ficou ótimo. Acho que a segunda não ficou muito boa, não. Aqui, ó. Pode ver essa aqui. Ele falou que pode. Não, mas é pra não... O princípio é pra não bloquear a saída. Fica assim, bloqueando essa dó. Vai subindo então quem já tirou. Vai subindo quem já tirou. Acabou? Dá licença, lá, uns textinhos. Deixa eu ver. Vai, rápido. Não fica boa. O que é? Sobe, amor. Sabe aqui? Não, amor. Não, subir pra lá. Vai ter que subir.